Olá pessoal, hello everybody! Aqui é o professor Newton, lá do blog Melhore Seu Inglês, e hoje eu vou dar algumas dicas de como você pode se preparar para provas ou testes de inglês instrumental. Testes de inglês instrumental são testes que cobram a leitura e interpretação de textos em inglês. São muito comuns em testes públicos ultimamente, concursos públicos, concursos para diplomatas. A prova de vestibular das universidades é uma prova de inglês instrumental e também as provas de mestrado e doutorado, né? Então, como é que eu faço aqui com os meus alunos para quando eu treino eles para essas provas? Primeiro, aqui a base do treinamento é leitura, tradução, vocabulário e gramática. Então, a gente, durante o treinamento, e se você for treinar sozinho, você tem que trabalhar esses elementos. A leitura, a tradução, né? Leitura, ler texto em inglês, o maior número possível de texto em inglês. A tradução desses textos, traduzir, pegar no dicionário, ralação mesmo. Fazer listas de vocabulários específicos e também trabalhar a gramática, né? Fazendo exercício de gramática, estudando a gramática do inglês. Fazendo essas 4 atividades, você vai se preparando muito bem para uma prova de inglês instrumental. Você não precisa trabalhar a parte de pronúncia, conversação, nem mesmo de escrita em inglês, a não ser algumas provas bem específicas, né? Mas a sua grande maioria você vai trabalhar com as respostas em português ou múltipla escolha com as respostas em inglês, mais de compreensão de múltipla escolha. Então a primeira coisa que você deve fazer quando você está decidida vai fazer uma prova de inglês instrumental é conseguir textos em inglês relativos ao assunto da prova. Então, por exemplo, você vai fazer uma prova de engenharia, de mestrado para engenharia. Então, procure e vai na faculdade de engenharia, tente achar textos em inglês na pós-graduação, no Xerox, artigos científicos, vai na internet, procure artigos e textos científicos sobre a área. Tem a Wikipedia que você pode também pegar os textos em inglês, né? Então faz um aglomerado de textos que são os textos que você vai usar no seu treinamento. Depois, outra coisa que você deve fazer é comprar uma gramática dentro do seu nível de inglês. Se você está começando, compre uma gramática que tem explicações em português, por exemplo, ou uma gramática de nível básico, e procure fazer os exercícios dessa gramática. Compre uma gramática com respostas em inglês, com as respostas dos exercícios, né? E você vai fazendo com o objetivo de chegar até o final dos exercícios, ok? Tentar terminar a gramática inteira. Isso vai te dar uma estrutura e você vai aprender como funciona a mecânica, como funciona a língua inglesa. Com os textos que você levantou, você vai começar a ler e traduzir o maior número possível. Você pode usar dicionários online ou offline, né? Vai acostumando a ler os textos em inglês. Grande parte das palavras em inglês são palavras cognatas. Então, com um pouco de treino e perseverança, você vai começar a entender cada vez mais os textos em inglês, né? Você pode começar com textos mais simples. Existem vários sites em inglês ou até livros de inglês que você pode arrumar. Com texto simples, você começa a leitura do texto mais simples e vai aumentando de complexidade. Se tiver pouco tempo, pega direto os textos no nível que vão ser usados na prova e começa a traduzi-los, a ler e a traduzi-los, ok? Eu conheço várias pessoas que aprenderam inglês primeiro lendo e traduzindo na universidade por necessidade e depois fizeram cursos para aprender a falar o inglês, né? Criar listas de vocabulário, isso é muito importante. Está trabalhando com uma área muito específica, tem vários termos técnicos que são só da área. Vai criando listas de vocabulário. Toda vez que você está lendo um texto, você não compreendeu uma palavra, vai lá, abre lá um caderninho, compra um caderninho pequenininho que você pode ler durante o dia, né? E vai fazendo a sua listinha. Tem alunos meus que usam laptops e vai colocando no Excel e bota na ordem alfabética, ele pode descobrir, né? Gente que trabalha com tradução, isso é muito bom, ter um glossário pessoal de termos bem específicos da área, é muito bom. E se possível, você tire dúvidas, né, com um professor particular de inglês, ou então por meio de autoaprendizado, pesquisando na internet, lendo na gramática, né, e procurando entender. Ok? Então e mais, fazer também provas modelo
em tempo contado. Então, tente arrumar algumas provas de anos anteriores do teste que você vai fazer e tente fazer essas provas com tempo contado. Você sabe quanto tempo você vai ter para fazer a prova? 1 hora, 2 horas, 40 minutos, 20 minutos? Acostume a fazer esses exercícios treino com o tempo contado. Lembrando, regrinha básica de exercícios. Primeiro, você vai ler as perguntas antes de ler o texto. Lê as perguntas para você ter uma ideia sobre o texto. Segundo, lê o texto já pensando nas perguntas, pensando nas informações das perguntas. Normalmente, provas de mestrado, a resposta vai estar no texto. Você tem uma pergunta muito específica, você vai pegar a frase da resposta, traduzir e colocar. Pelo menos aqui em Belo Horizonte funciona dessa forma as provas de mestrado e doutorado, né? Então faça com o tempo contado, lê primeiro as perguntas, lê o texto logo em seguida, pensando nas perguntas, responde as que você der, e aí, caso na sua prova permita o uso do dicionário, aí depois disso tudo é que você pode usar o dicionário para ver algumas palavras que você não entendeu. Isso ajuda a economizar e administrar melhor o seu tempo de prova. Ok? So that's all for it today, folks. E eu aguardo vocês lá no meu blog, o melhore seu inglês.wordpress.com.